Imagine um mundo onde as pessoas não irão mais sofrer com caspa, descamação, irritação no couro cabeludo, queda ou a calvície. É esse futuro que nós estamos criando. Isso não é cuidado, isso é saúde. Ser Alon é pensar diferente, é quebrar todos os paradigmas do velho mercado. E nós temos a plena convicção que isso só é possível fazendo da saúde do couro cabeludo um hábito diário no mundo. Alon significa carvalho, a árvore mais antiga do mundo, que graças às suas raízes profundas permanece de pé diante qualquer dificuldade, assim como nós, que deixaremos um legado para o mundo. Sou Wesley Troiano, juntamente com Diego Soares, criamos e fundamos a Alon Dermocosméticos. Existimos exatamente para as pessoas que pensam diferente. Nós criamos um tratamento continuado para que você possa ter um couro cabeludo saudável. Você não precisa ter caspa, oleosidade e nem mesmo a calvície. Estamos aqui porque pensamos diferente. Nada disso seria possível se o mundo não tivesse preparado para o novo. Passamos a existir para você que prefere se sentir bem. E nós existimos para quem pensa diferente. Não medimos esforços para transformar os nossos profissionais e especialistas. Investimos cada vez mais para que eles avancem para o próximo nível. Quanto aos resultados, essa é a nossa obrigação. O futuro começa agora. A raiz do seu cabelo, daqui a 5 anos, será a ponta. De nada adianta tratar somente os fios de cabelo. Isso é totalmente paliativo, uma maquiagem que logo logo irá embora e você de fato não devolveu saúde. As pessoas não precisam manter a autoestima baixa, a dor, o constrangimento. Nós precisamos criar um novo estilo de vida. A dermoterapia preventiva vem para sanar todos esses problemas. Nós precisamos criar um novo estilo de vida. Nós não viemos apenas para aqueles que sabem que existe um tratamento. Nós viemos para todos. Viemos para resgatar a saúde perdida. Nós somos os primeiros a usar ativos farmacológicos em dermocosméticos. Conseguimos tratar a sua dor de dentro para fora. Quando eu, Denise, escolhi a Alon, escolhi porque ela é a marca que me entregava de dentro para fora o tratamento perfeito para o meu cliente. Por isso estamos criando uma comunidade forte. Nós, dermoterapeutas, fazemos parte de clínicas, boutiques do couro cabeludo. Somos a Alon, a maior referência no tratamento do couro cabeludo no mundo. Se assim como nós, você pensa diferente, se torne uma clínica boutique da dermoterapia capilar. Que juntos nós construiremos um novo mundo. Pense diferente. Pense diferente. Pense diferente. Pense diferente. Pense diferente. Pense diferente.
Olá, tudo bem? Diego aqui. Sejam muito bem-vindos para mais essa super aula aqui da Alon sobre um tema super importante, a crise invisível na saúde moderna, a importância da suplementação alimentar, tanto nos seus protocolos como na vida dos seus clientes. Para quem não me conhece, sou o Diego Soares, CEO da Alon Dermocosméticos, a única marca do mercado focada exclusivamente no couro cabeludo. Sejam bem-vindos, o Dr. Jonathan já está aqui para trazer essa parte mais técnica e eu estou aqui para te recepcionar, para fazer com que você entenda um pouco esse assunto que é tão importante, suplementação alimentar. E quando a gente fala desse tema, eu me lembro exatamente do que nós estávamos pensando quando nós iríamos lançar a Alon. Quem não conhece a nossa história, lançamos a Alon em 2019. E naquela época nós vimos que no mercado não existia nenhuma marca focada exclusivamente no couro cabeludo. Os profissionais ou eles usavam manipulados ou eles se limitavam, à argila, o óleo essencial e o óleo vegetal. Quando a gente se propõe a fazer uma linha que seja extremamente técnica, científica, mais inteligente, nós queríamos que o nosso corpo de colaboradores, o nosso time técnico conseguisse produzir o máximo de eficiência com o mínimo de produtos. E estudando, nós identificamos um número muito importante. Ainda em 2016, anotem, 2016 são dados da Associação Brasileira de Dermatologia. 70% da população estava ficando calva por conta de má alimentação. Então, quando a gente começa a elaborar, a gente chega num shampoo para o couro cabeludo, o Fluigel, um shampoo com ativo farmacológico. Nós chegamos no esfoliante, que é imprescindível. Por quê? Para eliminar a célula morta, eliminar o excesso de sujidade, melhorar o fluxo sanguíneo, a oxigenação. E no Blend Active, que trata tanto a enzima 5-alfa-redutase como ativo folículo com fator de crescimento. Mas faltava algo. Porque se estudando, a gente percebe que geralmente as patologias relacionadas à queda são sistêmicas e a alimentação faz todo sentido quando eu falo de cabelo, de pele, de unha. Então, nesses estudos, a gente chega a algumas informações importantes que, por exemplo, hoje nós vivemos no mundo do fast food. As pessoas se alimentam muito mal. Quando eu olho para a sua rotina, para a minha rotina, a gente compra aí pelo menos, doutor, 5, 6, 10 alimentações no iFood todos os meses. Nessa correria, às vezes eu troco um almoço por um lanche rápido. E quando a gente fala de cabelo, de pele, de unha, eu preciso de micronutrientes. Aqui fica até um dado interessante para você ter noção. Para você consumir o que nós temos de micronutrientes da semente de Alon, você precisaria de 4 quilos de salada. A nossa alimentação hoje, levando em consideração o fast food, ela é baseada em macronutriente, carboidrato e proteína. Só que quando a gente fala de cabelo principalmente, você precisa dos micronutrientes. E o nosso organismo ele é muito inteligente. Ele foca a alimentação porque é o que a gente chama de órgãos vitais. Então, quando você come, o que ele faz? Tudo que é vital, ele já entrega rapidamente. Ele vai entregar para o seu coração, ele vai entregar para o seu pulmão, ou seja, para órgãos que você precisa sobreviver. Mas eu te pergunto, você consegue viver sem cabelo? Sem uma pele bonita e com uma unha fraca? Não é legal, mas a gente consegue viver. E o princípio do corpo humano é te manter vivo. Justamente por não sobrar nada para cabelo, pele e unha, hoje nós temos uma geração com unhas enfraquecidas, uma pele que não é tão vistosa e também cabelos fracos com afinamento. Olhando para esse cenário, nós não tínhamos nenhum outro remédio. Nós precisávamos trazer para a nossa linha Dermotherapy também a suplementação alimentar. Nesse momento, a gente traz para o mercado a semente de Alon, 1000 miligramas diários de vitaminas e minerais específicos para a saúde do couro cabeludo. Se até então os profissionais da terapia capilar só tinham óleos essenciais
vegetais e as argilas para trabalhar, com a Alon eles ganham, além dos ativos fármacos, o poder da suplementação oral. E quando nós trazemos para o mercado essa novidade, até então eles buscavam na manipulação ou numa farmácia convencional, sendo que a farmácia convencional é ainda muito pior, porque são formulações ali baratas, de 30, 40 reais, mas não entregam nenhum mínimo que essa pessoa precisa. E nós começamos a trabalhar o mercado. Qual foi a primeira dúvida, doutor? Me lembro muito bem. Profissional da beleza pode vender suplementação? E acredito que o doutor está aqui, direto o senhor deve ouvir essa pergunta. Será que eu, profissional da beleza, posso vender suplementação? Sim. A suplementação alimentar, ela não é um remédio. Inclusive, se você buscar na RDC da Anvisa, ela vai ser tratada como alimento. Prova disso são as suplementações alimentares vendidos em casas de saúde, por exemplo, a própria creatina, o whey protein e a suplementação que você vende. Então, independentemente se você está no salão de beleza, na barbearia ou numa clínica de estética, você pode e deve vender a suplementação. Ela vai te ajudar tanto do ponto de vista do tratamento, porque ela vai te entregar um tratamento sistêmico de dentro para fora, como também financeiro, porque você pode lucrar muito. Dr. Jonathan vai trazer um exemplo aqui de profissional que fatura quase R$500 mil por ano só vendendo suplementação. Caminhamos bastante, de 2019 para cá o mercado evoluiu muito e no ano passado nós trouxemos uma novidade incrível. Não existe nenhum produto no mercado como a Recover intestinal. Nós, naquela época, trouxemos um suplemento para combater o inimigo invisível. Diego, que inimigo é esse? O intestino inflamado. Vocês sabem que o intestino é o segundo cérebro. Ele é muito importante para tudo que você vai fazer. Inclusive, a doutora Denise, Jonathan, ela fala uma coisa muito interessante e eu gosto de repetir. Ela fala, Diego, nós não somos o que a gente come, nós somos exatamente o que a gente absorve. Então, às vezes, ainda que eu tenha tempo para poder comer bem, ainda que eu use a semente de Alon de maneira correta, se o meu intestino estiver inflamado, eu também não vou ter resultado. E lembrando, a suplementação alimentar, ela traz os ativos necessários, ou seja, os micronutrientes que são a matéria-prima do fio de cabelo saudável. Então, tudo que a gente está falando aqui, lembra, são a matéria-prima do fio de cabelo saudável. Talvez você é aquele que fala assim, doutor, eu estimulo esse couro cabeludo, eu controlo a oleosidade, eu faço tudo certinho e eu não tenho resultado. E talvez esteja na suplementação a falta de matéria-prima necessária para que ele tenha o resultado. Então nós trouxemos a Recover intestinal e eu sei que você está acostumado com parasitação, desparasitação, eu sei que você está acostumado com prebióticos e probióticos. A Recover não é nada disso. A Recover, ela ataca o princípio, que é recuperar e desinflamar as paredes intestinais. Por quê? Quando você está com seu intestino inflamado, ele cria microfissuras. E é aí que entram os micro-organismos ruins no seu sistema, e a partir daí você fica com o corpo inflamado e prejudica tudo. Prejudica o seu humor, prejudica o seu sono, desregula o seu intestino e você não absorve os nutrientes. Inclusive a Recover, ela tem um ativo premium que você não encontra nem em suplementação convencional e ainda tem muita dificuldade para manipular, que é a astaxantina. Ela é 4.000 vezes mais poderosa que a vitamina C. Me alonguei um pouquinho porque quando fala de suplementação, doutor, eu fico muito feliz porque é uma novidade que a Alon trouxe para o mercado. Doutor Jonathan, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, doutor Diego. Tudo bem? É uma honra estar aqui com todos vocês em mais um curso onde você realmente vai sair do seu sofá, da cadeira que você está assistindo esse curso e mudar de vida, doutor Diego. Doutor, suplementação é bom demais, né?
Não adianta a gente ficar aqui anos falando sobre fio de cabelo e se você não compreender que tudo começa do que você absorve. Doutor, a gente gosta bastante, eu sei que o senhor gosta também, o Laí Ribeiro, aquele médico que ele é mais pro-natural, Sim. ele gosta de falar que hoje em dia suplementação é para todo mundo. Para todo mundo. Não existe exceção. Todo mundo que respira precisa suplementar. Ainda que essa pessoa que assiste ou o cliente dela tenha uma boa alimentação, é impossível humanamente a gente se alimentar como deveria. Com certeza, doutor Diego. Doutor, sabe o que eu acho interessante? Às vezes, tem muita gente que acha que está preguiçosa, que está procrastinadora, que não tem vontade para trabalhar. E se a gente for analisar de maneira fria, às vezes o que falta no organismo dela são só vitaminas e minerais. Micronutrientes. Perfeito? Então, uma ótima aula para o senhor. Muito obrigado, doutor. Precisar de mim, eu estou à disposição. Com certeza. Até mais. É um prazer estar aqui com vocês em mais um curso, onde eu vou trazer para você a chave. O doutor Diego já explanou muito bem sobre o início da suplementação, a necessidade, o quanto é importante. Mas eu quero destrinchar um pouco mais. Vamos lá para o primórdio? O homem, ele colhia tudo da própria terra diretamente. Todos os seus nutrientes, o seu alimento, de forma sem agrotóxico. E hoje, como que está a nossa alimentação? A sua alimentação, a alimentação do seu cliente. Ele chega aí reclamando de queda capilar, excesso de oleosidade, cabelo caindo, dentre outras desordens, e você se pergunta: ah não, o problema é porque a dermatite seborreica, é porque é uma calvície androgenética, mas você sabia que a base de tudo é a alimentação? E não basta se alimentar bem, você precisa mobilizar o seu cliente, que é o que ele ingere e que verdadeiramente é absorvido pelo seu organismo. Você pode fazer uma alimentação perfeita, extremamente saudável, atividade física, fazer uma ingesta de água muito boa, mas se o seu intestino não estiver desinflamado, saudável, com a motilidade correta, que é o movimento do intestino, o que vai acontecer? Todos os nutrientes que você ingerir diariamente não vai ser absorvido da forma correta. Por isso que nós pensamos exatamente no processo da suplementação alimentar, tanto com a recovery intestinal quanto com a semente de alo. Vocês vão verificar que os seres humanos de antigamente, eles colhiam naturalmente o seu produto, o seu alimento da terra, lavavam e se alimentavam de forma íntegra, ou seja, esses micronutrientes, através das verduras, dos legumes, das frutas, estavam de forma íntegra, sem agrotóxico, ou seja, não imputava de forma nenhuma a entrega desses nutrientes para o corpo humano, porque não tinha esse processo inflamatório que temos hoje. Através do iFood, como o próprio Dr. Diego disse, você teve vontade de fazer uma alimentação rápida, você vai ali, pega qualquer coisa, macarrão miojo, para que é algo tão rápido de fazer e é até gostoso, mas só que é extremamente prejudicial para o corpo humano, porque o nosso organismo, o nosso intestino, ele não reconhece essas macromoléculas sintéticas que são colocadas nesses alimentos industrializados. Então, por isso que tem muitas pessoas hoje com problemas intestinais, síndrome do intestino irritado. Alguém já ouviu falar? É exatamente esses alimentos que provocam essa irritabilidade, sem falar que problemas de câncer por causa desses alimentos extremamente industrializados. Essa imagem, para vocês verificar, aqui está o solo. Esse solo é representado aqui todo mais petrificado, sem irrigação de água, e aqui está um solo tratado, onde passou a máquina, arou, revirou esse solo, preparou esse solo para receber a semente. Mas antes que essa semente fosse plantada, ele foi adubado, ele foi irrigado, recebeu fertilizante. Assim tem que ser o nosso corpo humano. Para que eu receba todos os nutrientes que eu vou ingerir, o meu intestino, ele tem que estar saudável. E se ele não está saudável, é aí que surge o pulo do gato, que é a nossa recovery intestinal, que eu vou falar especificadamente sobre ela daqui a pouco. E eu trouxe uma frase muito importante para que você possa refletir.
O que você não vê está destruindo a sua vitalidade. Não basta você ver o que está por fora, você tem que prestar atenção no que está por dentro, o que nós não vemos. Até o mesmo o ar que respiramos, temos que preocupar se ele está poluído, se ele não está poluído, porque tudo isso influencia. Lembra? Tudo que nós não vemos está influenciando diretamente o nosso organismo interno. Por isso, você tem que mobilizar o seu cliente. Não basta ele entrar no seu salão de beleza e falar que o cabelo dele está caindo, que ele quer fazer uma reconstrução, um tratamento capilar. Olha, fulano de tal, eu estou com muita queda de cabelo, o que eu faço? Não, aplica esse shampoo aqui que vai resolver. Eu trago para vocês que não é qualquer suplementação que funciona. Você vai encontrar suplementação lá na farmácia da esquina, você vai encontrar suplementação lá na farmácia de manipulação e você vai encontrar uma verdadeira suplementação aqui na Alon Dermocosméticos. Qual que é a diferença? Aquela suplementação que você encontra lá na farmácia da esquina, onde você passa, o seu cliente passa, compra lá por 15, 20, 30 reais, eu quero dizer para você, a quantidade de ativos que está ali dentro é extremamente mínimo. Você vai tomar aquele suplemento ali, ó, por anos e não vai ter efeito praticamente nenhum. Porque a necessidade que o seu organismo precisa, que é em média de 1000 miligramas por dia, não vai estar ali dentro. E sem falar que aqueles ativos, eles não são adequados e muitos deles são sintéticos, ou seja, eles não são biocompatíveis. Igualmente, o que tem na farmácia de manipulação. Muitos falam que é um tratamento personalizado, mas eu deixo bem claro para vocês. Aquela pessoa que está manipulando, realmente ela está preparada? Aquele lote que a farmácia comprou desses ativos, que a maioria vem de fora do nosso país, ele vem este mês, daqui 4, 5 meses vem de novo. É o mesmo lote? O controle de qualidade é o mesmo? Eu garanto para vocês que não, porque eu tenho conhecidos que são donos de farmácias de manipulação e a maior dificuldade que eles têm hoje é justamente nesse controle de qualidade. E qual que é a maior vantagem de estar aqui conosco com a suplementação, tanto recovery intestinal quanto a semente de aloe? É justamente o controle de qualidade. Quando é produzido por uma indústria onde é altamente fiscalizada, desde o processo onde esta água chega, para fazer todo esse processo do desenvolvimento dessas vitaminas, juntamente do envase, dos rótulos, dos colaboradores que trabalham, é extremamente rigoroso. Então, se não for passado em todos os testes, não tem como este produto final chegar aí na mão do seu cliente. Então, para isso, é muito importante que você compreenda que o processo da suplementação, da farmácia de manipulação e da farmácia lá da esquina do seu setor, da sua cidade, infelizmente, não vale a pena. E eu quero trazer uma informação muito importante para você. Presta atenção aqui, ó. Se você faz a revenda de produtos manipulados, eu quero te dizer que é crime. Você pode ser preso, você sabia disso? Mas não fique com medo, porque provavelmente se você vendia essa suplementação manipulada, é porque você não sabia. Eu estou trazendo esse conhecimento para você, porque você está com esse cliente todos os dias. Não importa se é um cliente somente que está tratando a queda de cabelo. Você não é cabeleireiro? Você não é terapeuta capilar? Você não trabalha dentro do salão de beleza? Então você recebe cliente para fazer mechas, você recebe cliente para fazer escova, você recebe cliente para cortar cabelo. E eu garanto que esses clientes estão reclamando que está com queda de cabelo. Então é sua função de indicar essa suplementação. Porque quando você indica uma suplementação manipulada, você está ganhando no máximo entre 10% e 15%. Enquanto quando você revende diretamente no seu salão de beleza, você pode ganhar exatamente 100% do valor. Se você compra ela por 170, você vai revender por 140, porque você tem conhecimento para isso. E esse cliente está aí cotidianamente. Então você vai revender esse produto o tempo todo que esse cliente está aí. Porque a suplementação não é para você fazer 2, 3, 4 meses. É para você fazer enquanto vida você tiver. Porque aqui ela é dosada em média de 1000 miligramas por dia, que é a dose que o seu cliente precisa. Ah, mas o meu cliente fez um exame, Jonathan, e ele está com déficit de ferro.
E esse ferro está numa taxa muito baixa. Então, o médico, nesse momento, vai fazer uma suplementação específica daquela vitamina que o seu cliente está em déficit. Então, não é a minha função, não é a sua função fazer a indicação para esse caso. Ela vai fazer a suplementação desse ferro e tudo vai se resolver. Porque nós brasileiros, infelizmente, temos um déficit de ferro, de zinco, de cobre. Isso é um déficit crônico que nós temos. Então, volta e meia, é necessário que você indique para o seu cliente. Você já fez algum exame? Procure algum médico, faça o exame para ver se tem alguma vitamina específica que está em déficit. Porque a suplementação, ela tem que ser diária. Se você tem noção, quando uma mulher engravida, quando ela vai ao médico, faz todo o acompanhamento, o médico aconselha ela, ensina ela desde pequeno fazer uma alimentação saudável para que este feto, ao nascer, ele nasça saudável, que não tenha carência. A mulher grávida não vai fazer uma suplementação de ferro? Por quê? Na gravidez, o feto precisa de mais ferro. E o que a mulher alimenta no dia a dia não é o suficiente para repor para o corpo dela e para repor para o feto. Então, por isso, é necessário fazer uma suplementação específica, onde o médico vai passar, e uma suplementação que você, profissional, pode estar indicando. Porque essa suplementação, ela não é medicamento, ela é realmente conhecida como um alimento. Eu trouxe uma mensagem chave, preste atenção. Ingerir não é regenerar, ou seja, todo mundo acha que fazer uma boa alimentação é o suficiente. Mas não, para que haja uma regeneração tecidual, para que haja uma regeneração das nossas células, depende do que realmente todo o nosso organismo vai metabolizar através desses micronutrientes. Ou seja, a embalagem pode ser bonita, mas o resultado é invisível. Você pode chegar lá na farmácia, ter uma embalagem linda, está lá colocado na gôndola, chamando atenção, porque o marketing é pesado em cima desse processo da suplementação. Mas eu quero te dizer, preocupe-se, abra os seus olhos, porque você tem que entender se esses macronutrientes e micronutrientes que você ingere realmente são extremamente biocompatíveis com o organismo do seu cliente. Porque o que adianta você oferecer um nutriente para o seu cliente, para ele ir lá na farmácia de manipulação, para ele ir lá na farmácia da sua esquina e não adiantar de nada? Ele só encontrar uma embalagem bonita, linda, usar um mês, 2 meses e não ter nenhum tipo de resultado. Ou seja, nem tudo que a gente vê por fora é o que está por dentro. Quantas mulheres, quantos homens têm aí os corpos bonitos, mas por dentro, infelizmente, não está saudável. Então, pensando nisso, você precisa compreender que a nova era da reconstrução bioquímica é justamente a suplementação, onde ela tem que ser feita de forma extremamente correta, a escolha dos ativos tem que ser extremamente correta, porque é de extrema importância você confiar numa empresa que escolhe ativos extremamente íntegros, porque a maioria são todos sintéticos. E você encontrar ativos biocompatíveis, como os micronutrientes que são compatíveis com o organismo humano, não é tão fácil assim como você encontra nas farmácias das esquinas. E a verdadeira transformação acontece onde os seus olhos não veem. Então não basta você crer o que está aqui por fora, não basta você crer o que está aqui por fora do cabelo do seu cliente, se é umas mechas, se é uma reconstrução que ele fez, você tem que entender o que está por dentro. Como que foi metabolizado esses micronutrientes dentro do folículo capilar? Como que acontece todo esse processo? Como que eu alimento e esse nutriente chega no meu bulbo capilar? Assim como o Dr. Diego disse, o nosso organismo ele é vital. Primeiro ele se preocupa com todos os órgãos que vai deixar o seu organismo vivo, trabalhando, e o que sobra ele manda para o folículo capilar. A mensagem-chave é: regenerar onde ninguém vê é um novo luxo.
E qual que é esse luxo? É você entregar qualidade para o seu cliente. É você fidelizar o seu cliente. É ele sair do seu salão, do seu estabelecimento de beleza, ao fazer uma escova, e você indicar, mobilizar esse cliente a cuidar do seu couro cabeludo, a cuidar do seu bulbo capilar, a cuidar da saúde sistêmica através de uma boa alimentação, como indicando o recobro intestinal e a semente de halo através da suplementação vitamínica. Isso é difícil? De forma nenhuma. Basta você compreender que para ter unhas bonitas, tem que fazer uma boa suplementação. Para ter cabelos bonitos, tem que ter uma boa suplementação. Para ter uma pele vitalizada, hidratada, viçosa, tem que ter uma boa suplementação. Ou seja, o cabelo é um anexo da pele. Então, para que você tenha um cabelo saudável, a sua pele tem que estar bonita. E para que sua pele tenha que estar bonita, todo o seu organismo tem que estar desinflamado, tem que estar nutrido. Então, tudo tem como base a suplementação vitamínica. Pensando nisso, nós temos o recobro intestinal, que ele é a regeneração do segundo cérebro. E o que é o segundo cérebro, Jonathan? É justamente o meu intestino, o seu intestino. Ele está ligado diretamente com o nosso cérebro através do nervo vago, ou seja, tudo que nós ingerimos e começa a ser metabolizado no nosso intestino está ligado diretamente 24 horas do dia, num piscar de olhos, que é o nosso cérebro. Ali tem todas as terminações nervosas. E esse nervo vago, ele exerce uma importância fundamental no nosso organismo. Você ingere, por exemplo, um alimento enlatado, rico em sal, rico em industrializado. O que vai acontecer? O seu organismo vai ter dificuldade em reconhecer essas moléculas, porque a maioria delas verdadeiramente não é alimento. O que vai acontecer? Vai gerar um processo inflamatório no organismo do seu cliente. Por quê? E esses alimentos, a partir do momento que você ingere, que são extremamente industrializados, o que acontece com o seu intestino? Ele vai inflamar todas as paredes intestinais, provocando a síndrome do intestino irritado e também o intestino ele se torna permeável. Mas o que quer dizer isso, Jonathan? Acontecem microfissuras no intestino, onde esse alimento encosta, provoca esse processo inflamatório e tudo acontece de forma sistêmica porque está ligado diretamente no cérebro. Então, a citocina gerada por essas células cai na corrente sanguínea imediatamente, onde tem queda de cabelo, depressão, ansiedade, desvitalidade. Você vai levantar da cama, você não tem essa vontade de levantar. Por quê? Porque o intestino está inflamado. Por isso que a recobro intestinal ela é desenvolvida. Porque se eu tenho esse intestino íntegro, tudo que o meu cliente vai ingerir, ele vai ser metabolizado nesse intestino, vai levar todas essas vitaminas e sais minerais para a corrente sanguínea, vai passar por todos os órgãos vitais e vai chegar onde? No folículo capilar. A hora que chega aqui no folículo capilar, tem que ter a presença do zinco e do selênio para que todas essas vitaminas sejam metabolizadas especificadamente dentro do folículo capilar e entre como energia. Aí você pode falar assim, Jonathan, mas eu faço terapia capilar, eu faço o uso dos dermocosméticos da Alon, mas eu quero te dizer o seguinte, você pode ter uma irrigação sanguínea muito boa, fazer a vasodilatação, mas o que adianta esse sangue estar pobre? Não estar rico de nutrientes, de micro e macronutrientes. Então é aí onde entra o pulo do gato. É você compreender que a suplementação é a base de todo o tratamento capilar, sendo ele para queda, sendo ele para tratar a oleosidade. Você saber que uma alimentação rica em gorduras, rica em enlatados, rica em industrializados, vai deixar o couro cabeludo do seu cliente extremamente oleoso, vai fazer com que as glândulas sebáceas produzam muito mais sebo do que o normal. Então, por isso que deixar de investir na suplementação, infelizmente, gera uma cadeia quase que incalculável de processos oxidativos, onde as células do couro cabeludo do seu cliente passam a ser atacado pelos radicais livres e fazendo com que haja um envelhecimento tanto extrínseco, que é de fora para dentro, quanto intrínseco, de dentro para fora.
Por isso, nós temos a glicina, onde ela tem na sua dosagem de 1.200 miligramas de dose, ou seja, ela é altamente inclusiva dentro do recovery intestinal, porque a glicina ela vai fazer com que haja uma melhora de absorção dos nutrientes. Se eu compreendo que precisa ter uma absorção de nutriente, então preciso que tenha a glicina. E lembrando que a L-glutamina está com 300 miligramas, ou seja, é justamente a L-glutamina que vai fazer a correção desse intestino permeável. É este ativo que vai fechar essas microfissuras ocasionadas por essa alimentação, infelizmente, industrializada que eu, você e o seu cliente faz todos os dias. Triptofano. Eu sou apaixonado por esse ativo que consta aqui na nossa recovery intestinal porque ela regula o eixo intestino-cérebro. É justamente o triptofano que é responsável pela produção de serotonina. Lembrando que a maioria das pessoas acha que a serotonina é produzida somente no nosso cérebro. Somente 10% é produzido no cérebro. 90% é produzido no nosso intestino. E é justamente esse hormônio que regula o nosso sono, que regula a nossa ansiedade, que nos dá aquela sensação de descanso, até mesmo da felicidade, que também é um precursor da melatonina, que é justamente o hormônio da felicidade. Jonathan, e se eu tiver falta de triptofano no meu organismo? Você vai ter depressão, ansiedade, não vai querer levantar da cama. Então é justamente este micronutriente que está presente na nossa formulação recovery intestinal que vai tratar todo esse processo. Porque se você não tem um sono adequado, você pode fazer qualquer tratamento que você queira. Mas eu te falo a verdade, você não vai ter resultados de excelência. Pode fazer terapia capilar, pode fazer mechas, pode fazer coloração, pode fazer reposição hormonal. Mas se o seu sono, onde é reposto através do micronutriente triptofano, não vai ter resultado. Astaxantina. A astaxantina, o Dr. Diego já falou que é praticamente 4.000 vezes melhor que a vitamina C. Tem alguns artigos científicos que falam que chega a ser 6.000 vezes melhor do que a vitamina C, funcionando como melhor antioxidante do que a própria vitamina C, inibindo os radicais livres, ou seja, inibindo 6.000 vezes que essas células se envelheçam através dos radicais livres, tratando todo esse processo inflamatório do organismo. Outra informação para vocês, a astaxantina ela é 800 vezes mais potente do que a coenzima Q10 e 550 vezes mais potente do que a vitamina E. Então, olha para você ver aqui que sacada que a Alon Dermocosmético teve. Eu quero esse ativo porque é de extrema importância para a suplementação vitamínica do meu cliente. E olha aqui, intestino curado é beleza que floresce. Imagina uma flor que nasce, que desabrocha, para que algo mais bonito de se ver do que o desabrochar de uma flor. A beleza é da mesma forma. Se você não cuidar dela, olha o quanto é sensível às pétalas de uma rosa. Você acha que a saúde do corpo humano ela é forte demais? Não é não. Você precisa de ter esses cuidados, de regar para que a flor floresça. Assim é o organismo humano. Você precisa desse cuidado, da entrega desses macro e micronutrientes para que tenha realmente o organismo extremamente saudável. Então, a recovery intestinal, através da glicina, da L-glutamina, do triptofano, astaxantina, é exatamente os micronutrientes que o seu cliente precisa para que o intestino do seu cliente esteja saudável, desinflamado e que toda suplementação que ele vai fazer, até mesmo a alimentação do dia a dia, seja absorvida da forma correta. Eu vou falar aqui para você, é super simples. Basta 3 comprimidos por dia, um pouco antes de dormir. Você toma ali com meio copo de água, extremamente fácil de ingerir, não gera danos nenhum à saúde, pelo contrário. Tiro por mim, a partir de 15 e 20 dias que você estiver tomando, me conta se o sono já não foi regulado, se o processo de desinflamação já não diminuiu. Então, o recovery intestinal
tem que fazer parte da base da pirâmide do tratamento do seu cliente. Dando continuidade, nós temos a semente de halo, que é uma reconstrução capilar profunda. Tudo inicia através da reposição vitamínica e dos oligoelementos que encontram-se na semente de halo. Eu já entendi que o intestino desinflamado vai fazer a metabolização de todas essas vitaminas. Então, analisando profundamente, esses minerais em sinergia têm um antagonismo, ou seja, o que adianta eu fazer um tratamento capilar que vai recuperar o meu fio e não fazer uma suplementação vitamínica perfeita? Então, antagonismo é isso. Não adianta eu aplicar um produto maravilhoso, por exemplo, a biológica que nós temos, para recuperar esses fios que foram danificados através das químicas e não tratar esse fio novo que está nascendo. Porque se eu não tratar, se eu não preparar esse solo, este fio ele vai nascer enfraquecido. E quando esse cliente for fazer qualquer outro processo químico futuramente, esse cabelo ele está apto à quebra, a ficar emborrachado, a estar sensibilizado por muito mais tempo e ficar dificilmente a sua recuperação. Cabelos bonitos nascem de raízes nutridas, ou seja, assim como você planta uma árvore, ela precisa do solo, ela precisa dos nutrientes para nutrir, crescer, frutificar. O seu cabelo não é diferente. O cabelo do seu cliente é da mesma forma. Você nutre, você regra, você mobiliza esse cliente, você induz esse cliente a fazer a suplementação diária. Jonathan, mas o meu cliente falou que 3 meses é suficiente. Você acha que ele fazer uma alimentação por 3 meses e ficar 1 mês sem se alimentar, ele vai ficar de pé? Não vai. Então, por isso é necessário fazer a indução desse cliente a utilizar a semente de halo juntamente com a recovery intestinal. Mas você pode se perguntar também, tem algum impacto clínico, Jonathan, ao tomar a semente de halo? Tem sim. Olha aqui comigo. Redução de queda, fortalecimento dos fios, recuperação metabólica capilar. Mas o que é isso, Jonathan? Metabólica capilar. O cabelo ele é metabolizado dentro do folículo capilar, através dos capilares sanguíneos, lá na bainha dérmica, através das células germinativas, 24 horas do dia. Se ali não tem todos esses elementos vitamínicos, oligoelementos, vai nascer um cabelo fraco. Você já ouviu falar no eflúvio telógeno? Que também pode ser por uma falta de vitaminas, onde geralmente os pacientes, clientes fazem dietas restritivas. Fez dieta restritiva, o que vai acontecer? Queda de cabelo. Então olha aqui a sacada. Se o seu cliente vai fazer uma dieta restritiva, já indica para ele recovery intestinal e semente de halo. Por quê? A queda de cabelo que vai ter por uma drástica queda de vitaminas vai ser amenizada por demais, porque o seu cliente já está fazendo a suplementação. Então não perca essa oportunidade. Isso está ao seu alcance. E eu trouxe aqui uma análise mais profunda de cada ativo encontrado na nossa semente de halo. Olha aqui comigo. Ferro é extremamente importante. Você vai encontrar aí 14 miligramas de uso diário. Qual que é a função do ferro no meu organismo, no organismo do seu cliente? Transporte de oxigênio para o bulge capilar. Um bulge sem oxigênio não adianta de nada. Você precisa de oxigênio. E o que vai levar esse oxigênio? É justamente o ferro para metabolizar todas essas vitaminas de forma de energia dentro do bulge capilar. Zinco encontra-se com 7 miligramas na nossa formulação, estímulo à divisão celular saudável dos folículos. O que é a divisão celular? As células começam a produzir as células de cabelo e elas vão se dividindo ao mesmo tempo. E essa divisão ela tem que ser contínua e extremamente rápida. Então, quando a célula de cabelo ela é produzida inicialmente lá na bainha dérmica, lá na parte mais profunda do bulge, ela é mais arredondada. E de acordo com que ela vai subindo no folículo capilar, ela vai achatando, vai se queratinizando. Então, isso é uma forma de divisão celular. Selênio, 34 microgramas, defesa antioxidante e regulação da tireoide. Olha aqui, é muito importante. Quantas pessoas têm problema na tireoide? E a tireoide ela está ligada diretamente à queda de cabelo. Você sabia disso?
principalmente pelo eflúvio telógeno. Quando essa glândula de tireoide produz mais T3 ou T4 do que deve, onde você vai ter o hipotiroidismo ou hipertiroidismo, o hipo é quando produz de menos esse hormônio, ou seja, você fica com a probabilidade de ter mais obesidade, de ficar mais lento, de ter depressão, e o hiper produz por demais, é onde aquela pessoa come e nunca engorda. Então, justamente, o selênio, ele vai ajudar a regular a tireoide, e se regula a tireoide, consecutivamente, você não vai ter queda de cabelo. O outro ativo é o cobre, que é esse micronutriente. Ele está na nossa dosagem com 900 microgramas. Ele é responsável pela formação de colágeno e elastina. Olha aqui, o nosso cabelo ele é composto em média de 80% a 85% de queratina. E para formar a queratina, nós precisamos de colágeno e elastina. Por isso, é extremamente importante a presença do cobre na suplementação vitamínica. O cromo, muitas pessoas quase não falam do cromo, mas olha aqui, ele encontra a nossa formulação com 35 microgramas, equilíbrio glicêmico, proteção contra glicação capilar. O que é equilíbrio glicêmico, Jonathan? O nosso organismo produz o açúcar, né? E nós também ingerimos muito açúcar. E olha o que esse açúcar faz no organismo. Ele tende a enrijecer os aminoácidos, as proteínas que está dentro do nosso organismo na corrente sanguínea. Se essas proteínas estão mais enrijecidas, o folículo capilar geralmente não consegue fazer essa metabolização. Olha aqui então o quanto é importante a presença do cromo. Ele vai fazer a glicação, ou seja, ele vai conseguir quebrar essas moléculas de açúcar, de insulina que está no nosso organismo para favorecer a metabolização dos aminoácidos. Manganês, alguém de vocês já ouviu falar no manganês? Ele encontra também na nossa formulação da semente de álon com 2,3 miligramas de uso diário. E qual que é a função do manganês? Ele vai ser um cofator de enzimas antioxidante, ou seja, é justamente esse ativo que vai fazer com que não haja o envelhecimento intrínseco dessas células. Ele vai agir como se fosse combatendo os radicais livres. Temos também as vitaminas que eu vou trazer aqui para vocês, que é de extrema importância você compreender um pouquinho cada dia sobre essas vitaminas. A vitamina A, ela vai promover a renovação celular. As células, elas não são renovadas 24 horas por dia, então quando a dosagem de vitamina está extremamente correta, ela vai favorecer essa renovação celular dentro do bulbo capilar para que essas células germinativas que produzem o cabelo se proliferem mais rápido, consecutivamente, produzindo fios de cabelos mais saudáveis e resistentes. A vitamina C, todo mundo fala, né, da vitamina C. Síntese de colágeno. É justamente quando os aminoácidos vão se transformando na queratina, onde favorece a produção de colágeno. E não melhora somente a fibra capilar, melhora toda a pele. Toda mulher não quer que tenha uma produção de colágeno extremamente íntegra, ou seja, é o colágeno que faz os preenchimentos, aqueles tão famosos bioestimuladores que as mulheres gastam horrores. Aqui, ó, se você tem justamente o complexo da vitamina C ingerido diariamente na nossa semente de álon, você não precisa estar gastando aí milhões com preenchedores. Vitamina D, ciclo folicular. Quero falar aqui com você. Fase anágena, catágena e telógena. Isso é o que rege o crescimento do fio de cabelo. Então é justamente a vitamina D que atua no ciclo capilar. Se essa vitamina D que você encontra justamente aqui na semente de álon, na quantidade correta, ela vai fazer com que a fase anágena, que é a fase de crescimento, permaneça por mais longo tempo em crescimento, entre 6 até 8 anos consecutivos sem queda. Vitamina E, proteção antioxidante. Nós temos a vitamina E, mas também temos a astaxantina, porque a astaxantina, ela também é um poderoso antioxidante
muito melhor do que a própria vitamina E. Mas só que nós temos os dois para realmente conduzir esse processo anti-inflamatório no seu organismo. Na nossa semente de alo também tem as vitaminas do complexo B, B1, a tiamina, metabolismo energético, ou seja, vai promover muita energia ao folículo capilar para continuar todo esse processo de proliferação das células germinativas, que é de extrema importância. A vitamina B2, tão conhecida como riboflavina, reparação celular. Então, aquele processo inflamatório que você está sofrendo lá no seu intestino, porque você não está tomando o recovery intestinal, o que acontece? Falta da vitamina B2, que é a riboflavina, ou seja, para de ter reparação celular. Por isso que também é importante ter a vitamina B12 na nossa semente de alo. Vitamina B5, conhecido como ácido pantotênico, a sua função é fortalecimento capilar, ou seja, fazer com que a coesão dessas células que está sendo queratinizada lá no bulge capilar seja extremamente coesa, fortalecendo e enrijecendo essa fibra capilar. Vitamina B6, que é a piridoxina, regulação hormonal. Você sabia que para que haja todo esse processo de metabolização das vitaminas no bulge capilar também depende de vários hormônios que regulam essa metabolização? Ajuda a regular a tireoide, ajuda também a regular a própria 5-alfa-redutase de forma indireta. Então é muito importante que você compreenda que a suplementação tem que fazer parte da vida do seu cliente. Vitamina B7, uma das mais conhecidas, biotina. A função da biotina está aqui, ó, no crescimento capilar. Ela age também diretamente na fase anágena, que é a fase de crescimento. Então, quando a gente fala de suplementação, não é só você falar assim, ó, toma aqui, cliente. Você também tem que explanar para o cliente, basicamente, a função dessas vitaminas, para que você realmente tenha um poder de persuasão e eficácia no tratamento do seu cliente. Vitamina B12. Quantos de vocês já ouviram falar, né? A maioria dos médicos falam que a vitamina B12 tem que ser a cobalamina. Então, justamente, a maioria dessas mulheres brasileiras estão com déficit da vitamina B12, formação celular. Como que vai produzir cabelo sem a formação dessas células lá na base da bainha dérmica? Impossível. Então, por isso que é necessário fazer a suplementação tanto com a recovery intestinal quanto com a semente de alo. Recovery intestinal, repara o intestino para receber a suplementação vitamínica dos micronutrientes da semente de alo. Para fazer essa absorção, lembra, a absorção correta, metabolizar no organismo e sobrar para o folículo capilar. Não é difícil, inclusive eu trouxe aqui a minha vitamina semente de alo, eu não tomei ela hoje pela manhã, para mostrar aqui para vocês o quanto é simples. São 2 cápsulas pela manhã, após o café, essa é a indicação, porque quando você toma depois do café da manhã, você já forrou o seu estômago, então não tem probabilidade de deixar esse organismo mais sensibilizado por causa do ferro. Você vai literalmente ingerir. Por que eu fiz questão de trazer? Porque quando você toma com um copo muito grande de água, você também acaba diluindo esse suco gástrico. Então, essas drágenas, essas casas vão ficar por mais tempo no seu estômago. Então, o indicado é você tomar uma quantidade menor de água, que seja suficiente para você realmente engolir essas cápsulas e pronto. Vai fazer a digestão dessas cápsulas e rapidamente já está no seu intestino. E o seu intestino, como está desinflamado, através do recovery intestinal, já vai entregar essas vitaminas, esses micronutrientes para todo o organismo do seu cliente. E detalhe, faça você o uso para depois você começar a indicar para o seu cliente. O resultado é magnífico. Eu trouxe uma informação aqui para você que é de extrema importância. A oportunidade profissional. Enquanto eu não compreendi isso, a minha vida não mudou. Até eu sentar, calcular, ver as possibilidades, falar, eu estou diante de uma grande oportunidade na minha frente e estou aqui, ó, jogando fora, vazando
pelos meus entrededos. Por quê? O objetivo principal é você, profissional. É você compreender que, além de você entregar qualidade de vida, qualidade de saúde para o seu cliente, é você que é detentor do conhecimento agora dessa suplementação através dos micronutrientes. Por quê? Mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem por um déficit de micronutrientes. Isso é muito, gente, é muito. Como o Dr. Diego falou, em média aí de 50% a 70% da população brasileira, varia de acordo com os artigos científicos, sofre de carência nutricional. Então, por que você não tem essa visão? Esse é um momento de ser visionário. Você está aí com o cliente todos os dias, recebendo na sua cadeira, no seu lavatório. Você está no WhatsApp em média de 2 horas por dia. Por que você não faz um post por dia de 30 segundos, 40 segundos, falando da suplementação vitamínica, indicando o seu cliente, da importância, porque você começa a mobilizar o seu cliente é através das suas redes sociais, é através do seu próprio salão, é dentro da sua casa, é a sua vizinhança. Então olha que esse cálculo que eu trouxe aqui para vocês, extremamente real. Valores de venda em média, tanto da nossa recovery intestinal, quanto da nossa semente de álon. A recovery hoje está em média de R$ 175 para você já revender para o seu público final. Já a semente de álon, por média de R$ 169. Então você vai desenvolver um protocolo de atendimento para o seu cliente, independente do problema que ele tenha, se é oleosidade, se é calvície, se é queda areata, se é queda por eflúvio telógeno, se é psoríase, se é descamação, ele precisa fazer suplementação. Se for uma noiva aí, venda suplementação. Se for uma cliente fazer uma escova, venda suplementação. Se for uma cliente fazer mechas, venda suplementação. Por quê? Quando você faz um protocolo diário de suplementação à base da recovery intestinal quanto da semente de álon, o seu cliente vai investir R$ 344. E olha aqui que cálculo magnífico, preste atenção. Se você vender pelo menos 30 clientes para consumir recovery intestinal e semente de álon, eles vão gastar no seu salão por mês R$ 10.320. Você começa a faturar R$ 10.320. Sabe quanto que isso vai dar no ano? R$ 123 mil. Me conta aqui, qual trabalhador de carteira assinada que ganha, em média, de R$ 10 mil por mês? São poucos, viu? Aí você tem uma visão. Não, eu quero melhorar, eu quero empreender. Eu não vou vender somente 30 protocolos por mês. Eu não vou atender somente 30 clientes. Eu vou atender 50, vou ser um pouco mais ousado. Eu trouxe esse cálculo aqui para você. Se você conseguir ter o compromisso de atender 50 clientes por mês, você não precisa escovar cabelo, não precisa cortar cabelo, não precisa fazer mechas, basta somente vender, ser um empreendedor da semente de álon e do recovery intestinal. Vendendo para 50 clientes por mês, você vai faturar em média de R$ 17.200 por mês. Sabe quanto que dá por ano? R$ 206 mil. É bom ou não é? Não pense somente pelo bolso. Pense que você está devolvendo a saúde para o seu cliente, vitalidade para o seu cliente, anos de vida a mais para o seu cliente, somente indicando recovery intestinal, desinflamando o intestino e a semente de álon, onde você vai devolver os micronutrientes para que este organismo continue fazendo toda a proliferação germinativa dentro do bulbo capilar e como todo o sistema por completo. Não, eu acho que 50 clientes está pouco para me atender por mês. Eu tenho capacidade, vou lutar, vou trabalhar, eu quero um foco de 100 clientes por mês. Eu vou vender protocolos para 100 clientes. Você vai render por mês R$ 34.400. Isso aqui não é cálculo de mentira não, tá? É cálculo real. Sabe quanto você vai faturar por ano? R$ 412 mil. Isso é alcançável, é escalável. Depende de você, não depende só de mim.
Depende de você mobilizar o seu cliente, de você realmente ir na mente do seu cliente, no coração dele e provar para ele que a suplementação vitamínica é a nova era. Você precisa compreender, o seu cliente precisa ser mobilizado, porque o seu cliente por si só, ele vai achar mais fácil ir lá na farmácia e comprar uma suplementação de R$15. Ver um papelzinho brilhoso lá dentro das cápsulas chamando atenção. Ele é só cápsulas com farinha de trigo praticamente, porque o que tem de ativo ali não é nada. O que tem de ativo você vai encontrar dentro da recovery intestinal, você vai encontrar dentro da semente de alo. E para isso, você tem que fazer parte dessa nova leva do mercado. Entregar saúde para o couro cabeludo do seu cliente todos os dias. Seja um profissional diferenciado, qualificado e que realmente seja visionário. Não seja somente um aplicador de produtos. Seja um profissional que devolva a saúde do couro cabeludo do seu cliente como um hábito diário todos os dias. Você não come todos os dias? Então você precisa fazer essa suplementação todos os dias, enquanto vida você tiver. E para finalizar, não se esqueça, o futuro pertence a quem regenera o invisível. O invisível não está aqui por fora, ele está por dentro, é o que nós não enxergamos. Com a recovery e a semente de alo, você lidera literalmente a revolução silenciosa real da saúde do corpo humano. Não somente do fio de cabelo, mas desde a ponta dos pés até o fio de cabelo. Assim, está aqui largado para você o que você tem que fazer a partir de agora. Investir na sua vida profissional, investir na suplementação vitamínica, tanto da recovery intestinal quanto da semente de alo. Seja você sempre a sua melhor versão. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até o fim deste curso, onde vai mudar a sua vida. Basta você querer. Eu explanei aqui tudo para vocês, o porquê de ter o recovery intestinal, o porquê de ter o intestino desinflamado para receber todos esses nutrientes e por que ter a semente de alo para fazer essa suplementação vitamínica, regular o sono, regular a sua ansiedade, regular a sua alegria, regular todos os micronutrientes dentro do seu organismo para que seja metabolizado, sabe onde? No seu folículo capilar, de forma invisível. Não se esqueça, nem tudo que a gente vê e apalpa é. E para que seja, você tem que investir realmente na recovery intestinal e na semente de alo, para que você possa fazer verdadeiramente da saúde do couro cabeludo do seu cliente um hábito diário. Imagine um mundo onde as pessoas não irão mais sofrer com caspa, descamação, irritação no couro cabeludo, queda ou a calvície. É esse futuro que nós estamos criando. Isso não é cuidado, isso é saúde. Ser Alon é pensar diferente, é quebrar todos os paradigmas do velho mercado. E nós temos a plena convicção que isso só é possível fazendo da saúde do couro cabeludo um hábito diário no mundo. Alon significa carvalho, a árvore mais antiga do mundo, que graças às suas raízes profundas permanece de pé diante qualquer dificuldade, assim como nós, que deixaremos um legado para o mundo. Sou Wesley Troiano, juntamente com Diego Soares, criamos e fundamos a Alon Dermocosméticos. Existimos exatamente para as pessoas que pensam diferente. Nós criamos um tratamento continuado para que você possa ter um couro cabeludo saudável. Você não precisa ter caspa, oleosidade e nem mesmo a calvície. Estamos aqui porque pensamos diferente. Nada disso seria possível se o mundo não tivesse preparado para o novo. Passamos a existir para você que prefere se sentir bem. E nós existimos para quem pensa diferente. Não medimos esforços para transformar os nossos profissionais e especialistas. Investimos cada vez mais para que eles avancem para o próximo nível. Quanto aos resultados,
Essa é a nossa obrigação. O futuro começa agora. A raiz do seu cabelo, daqui a 5 anos, será a ponta. De nada adianta tratar somente os fios de cabelo. Isso é totalmente paliativo, uma maquiagem que logo logo irá embora e você de fato não devolveu saúde. As pessoas não precisam manter a autoestima baixa, a dor, o constrangimento. Nós precisamos criar um novo estilo de vida. A dermoterapia preventiva vem para sanar todos esses problemas. Nós precisamos criar um novo estilo de vida. Nós não viemos apenas para aqueles que sabem que existe um tratamento. Nós viemos para todos. Viemos para resgatar a saúde perdida. Nós somos os primeiros a usar ativos farmacológicos em dermocosméticos. Conseguimos tratar a sua dor de dentro para fora. Quando eu, Denise, escolhi a Alon, escolhi porque ela é a marca que me entregava de dentro para fora o tratamento perfeito para o meu cliente. Por isso estamos criando uma comunidade forte. Nós, dermoterapeutas, fazemos parte de clínicas, boutiques do couro cabeludo. Somos a Alon, a maior referência no tratamento do couro cabeludo no mundo. Se assim como nós, você pensa diferente, se torne uma clínica boutique da dermoterapia capilar. Que juntos nós construiremos um novo mundo. Pense diferente. Pense diferente. Pense diferente. Pense diferente. Pense diferente. Pense diferente.